Olá, aqui é a Cherry, espero que estejam todos bem, sejam todos bem-vindos a este lugar que eu chamo de canal. Se você é daqui, do TikTok, de qualquer lugar da internet, você será muito bem-vindo. E bom, esse lugar é basicamente para me falar um pouco sobre várias coisas, sobre arte, sobre cultura pop e alguns temas que eu quero pontuar em cima disso como uma artista independente e que eu faço conteúdo aqui na internet, né? Não sou, assim, digamos, conhecida, mas tem coisas que eu acho importante falar e ressaltar, então eu falo nos vídeos, mostro um pouco da arte que eu faço. E se você não é inscrito, se inscreva, seja bem-vindo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe. E nesse vídeo eu queria falar de uma coisa que realmente eu não queria falar, porque é muito chato ter que ficar explicando isso para as pessoas. Porque normalmente as pessoas que sabem disso são as pessoas que passaram por algum constrangimento, seja pessoalmente ou seja nas redes sociais principalmente, e tem total ciência, ou às vezes nem tanto, sobre isso, que é sobre a sexualização do cosplay de personagens em geral. Vocês sabem que eu sou fã de uma série chamada Hazbin Hotel, que é uma série para maiores de 16 anos e praticamente uma série para maiores de 18, porque fala de muito conteúdo sexual, muita violência, muito palavrão, e não significa que a série esteja fazendo apologia a isso, e sim são personagens que passam várias coisas, por isso eles falam essas coisas. E eu sou líder de uma comunidade online que é destinada a fãs dessa série, faço parte de outras comunidades também. Ou seja, eu posto vários blogs sobre as notícias, sobre os dubladores, sobre tudo relacionado a essa série que tá em alta, ou que algum lançamento, ou também fanfics, que são aquelas histórias criadas pelos fãs, né, que tipo, eles gostam de criar historinhas com os personagens. Sempre gostei dessa coisa de fanfic, de conversa com vários outros escritores desse meio. Tem os RPGs também, que eu já falei isso no vídeo anterior, que são jogos que às vezes você faz por bate-papo, por blog, que cada pessoa é um personagem, vocês criam uma narrativa meio com a historinha com aquilo. O problema é que o RPG não é pra falar sobre você. Quando você faz cosplay de um personagem, você não é aquele personagem. E muitas vezes as pessoas que veem isso, elas sabem disso e mesmo assim elas querem se aproveitar. Por exemplo, nos RPGs em que a gente quer escrever, digamos, uma história... vou falar aqui um pouco do mais 18. Uma história que os dois personagens têm uma certa intimidade, ou que é uma cena violenta, e muitas pessoas querem levar isso pro pessoal por pura maldade. Acha porque os personagens estão fazendo tal coisa que aquela pessoa acha que vai fazer aquilo com você. Isso é muito ridículo, porque a pessoa, sei lá, os dois personagens lá estão numa cena romântica e do nada a pessoa sai do RP e começa a perguntar coisas sobre o seu corpo. Isso é completamente inconveniente. Já tem pessoas que sabem separar isso. Tipo, eu tava fazendo um RP que um dos personagens que o outro usuário tava fazendo era meio que alguma coisa relacionada à máfia e tudo mais. E nessa comunidade eu sou o Angel Dust. Vocês sabem que o Angel Dust ele fala muita besteira. E a gente criou uma narrativa entre esses dois personagens e chegou assim numa parte bem pesada. Aí depois, no outro dia, eu fui compartilhar um pouco do trabalho que eu faço no TikTok, né? Um pouco dos vídeos que eu gravo. E as pessoas disseram que sabe separar o que é RP do que é real, porque aquele personagem não tem a ver comigo. E eu achei isso muito inteligente da parte dele, porque tem muitas pessoas que se aproveitam disso. Por exemplo, na minha comunidade, que aliás me colocaram como administradora, né? Tem uma menina que eu conheci na internet que ela era dona dessa comunidade, e como eu postava muito lá, eu tava sem tempo, ela me botou lá e eu tô postando lá. Eu coloquei toda a descrição lá, todas as regras com a moderação e tudo mais, e já quando eu mando o convite lá pra alguém entrar, já alguém pergunta, então o mais 18 tá liberado, o pessoal pode falar safadeza lá e tudo mais, e eu digo assim, gente, vamos usar a moderação. Você tá ali pra conversar com outras pessoas que gostam do mesmo que você, sejam de jogos, de séries, de... Se você quiser conversar sobre uma coisa assim, pessoal, sobre você, tente não se expor ou não perguntar tais coisas sobre outra pessoa, não mandar foto sua, nem pedir foto de outra pessoa, nem ficar curioso sobre determinadas coisas que muitas vezes não convém, não falar sobre família. Eu, como uma pessoa que grava vídeo, principalmente recentemente que eu entrei pro TikTok há mais de um ano, eu sempre dou dica assim pros seguidores, sempre tô no meio assim de alguma coisa, eles estão
várias pessoas falando sobre determinado tema, eu dou a minha opinião, eu dou determinado apoio, porque eu acho isso importante, mas não assim de estar no meio de bafafá, de Twitter, de expor uma pessoa, de ser tóxica, de, sabe? Porque tem muito isso. E também tem RPs não só com temas assim um pouco mais sensuais, com personagens mais sensuais, mas também, digamos, RPs de luta que a gente faz muito. Tem gente que, sabe, se estressa, aí começa a falar da escola, né? Porque tá muito ruim na escola e, tipo, tô sem tempo pra jogar, tô sem tempo pra olhar os blogs, sem tempo pra fazer alguma coisa, vou fazer de madrugada e a galera começa a discutir. Aí quando eles começam a acenar, começam a colocar, digamos, as cenas assim de luta, aquilo dá a impressão que, tipo, eles estão fazendo aquilo e muitas vezes você não sabe se a pessoa tá ameaçando você. Então eu tento sempre moderar isso, pelo menos quando é na minha comunidade, quando é em outra, tipo, eu já fico fora, porque, tipo, eu entrei lá depois, então não sei quem são aquelas pessoas, porque eles estão lá e, tipo, não quero me meter nisso. Sempre tento fazer do lugar onde eu tô um lugar saudável. Tô falando disso no meio virtual, porque muita coisa que eu acompanho é no meio virtual, é no TikTok, é no Instagram, no Facebook nem tanto. No Amino eu ainda acompanho algumas coisas no Amino. E normalmente sempre são pessoas bem mais novas que estão lá, e tem pessoas que estão lá pra se divertir, pra ver algo bacana, pra se entreterem. E tem gente lá que é mal intencionada, que tá com a intenção só de, sei lá, fazer alguma coisa pra se satisfazer ou pra irritar alguém. Ou a gente fala que não quer ver tal coisa, que não quer falar sobre tal coisa, e a pessoa fica insistindo. E, sabe, eu sempre ajudo os outros usuários a identificarem esses tipos de usuários. Já bloqueei muitas pessoas. Aliás, eu não sou muito de bloquear as pessoas, eu praticamente deixo de lado. E o próprio aplicativo faz isso. E sobre a parte do cosplay, que, tipo, eu como uma pessoa que faço, e como uma pessoa fã de Hasbin, que é um desenho, assim, adulto, já recebi, claro, piadinhas que, tipo, sempre quando eu faço cosplay do Angel Dust, que vocês sabem que ele interpreta um personagem que é vítima de abuso, então, basicamente, o personagem dele tem essa energia muito pesada, sabe? De abordar um tema, assim, mais pesado e ao mesmo tempo ser um musical. A história do Angel, ela é muito complexa, mas ele é meu personagem favorito, meu xodózinho. Então, o cosplay do Angel, ele é um pouco ele é sensual, mas você tem que entender que a pessoa que faz o cosplay dele não é a pessoa que faz realmente aquelas coisas na vida real. Às vezes a gente pode entrar no personagem em tudo, principalmente quando a gente conversa com outras pessoas que são fãs, que entendem que, digamos, todo aquele vocabulário é dentro daquele universo que tem a ver com aquela coisa. Então, muitas vezes, quando a pessoa vem fazer uma piadinha, então, quem é cosplay não leva isso pro lado pessoal. Porque a maior besteira é você brigar por causa de personagem. Então, nessas comunidades eu faço RPG de Angel Dust. Então, sempre quando eu coloco os diálogos do personagem, quando eu escrevo a narrativa digitando as coisas do personagem, as pessoas não relacionam isso com a minha imagem, mas tem pessoas que acham que só porque o cosplayer tem um corpo bonito, ou porque ele tá com um personagem que tem uma roupa curta, que ele tá insinuando alguma coisa. Tem uma seguidora aqui, ela não faz cosplay, mas ela acompanha, a gente fala muito sobre fanfic, sobre séries que a gente acompanha, né, a gente troca ideia sobre isso. E eu mostrei um videozinho assim, curtinho, de uma peça de roupa que eu tava usando pra montar o cosplay do Angel, que era um body, mas não era assim, mostrando o meu corpo, era uma coisa assim, bem sutil mesmo, não tinha absolutamente nada de íntimo, nada demais. Aliás, até brinquei, porque eu tava procurando alguma roupa pra fazer o cosplay do Angel, eu lembrei desse body, e eu disse que, tipo, eu com body ficava com um corpo muito avantajado. Aliás, isso foi uma coisa que nós dois vimos numa fic, então a gente meio que ficou rindo disso. Mas essa seguidora não levou nada disso pro lado sexual. Aliás, as fotos que eu mando pro chat, que não são fotos nada demais, tipo, mostrando alguma coisa, algum objeto que tem a ver ali com aquela conversa, ou se eu estiver falando que eu tô fazendo alguma arte, ou montando algum cosplay, eu mostro, assim, alguma peça. Eu sempre apago depois porque são coisas que ainda não estão prontas. E essa seguidora disse que não tinha problema eu apagar, que de todo modo ela não viu isso por um contexto sexual. Ela disse em outras conversas, claro, antes ou até bem depois disso, que meu corpo era bonito porque eu era uma pessoa que se exercitava e tudo mais. Isso entre mulheres é super normal. Então, quando outra mulher vem, digamos, elogiar o meu corpo, mesmo que eu não mostre nada demais, ou quando eu
posto um cosplay que ele, digamos, mostra mais um pouco, mas ainda assim não deixa de ser uma coisa artística, eu meio que não me incomodo de jeito nenhum. Porque é exatamente por isso que existe a rivalidade entre as mulheres, porque uma coisa é você almejar determinadas coisas, você ter o corpo de tal jeito, você ter o cabelo de tal jeito, você querer fazer alguma coisa no seu corpo, com a sua imagem. E outra coisa é você ficar se comparando com outra pessoa, ou dizer que outra pessoa é inferior, que ela é feia, que é isso e aquilo. Então eu já elogiei trajes de outras mulheres, já elogiei o corpo delas, e não me importa se elas também me admiram dessa forma. Então são coisas que mulheres entendem e que não é problema nenhum. Agora já comentários de homens já é bem um pouco pior. Tudo bem a pessoa achar o personagem sexy e o seu cosplay muito sexy. Isso não é problema. Isso às vezes até é bom, porque de certa forma tá valorizando. Mas se a pessoa entrar no seu perfil pra falar só sobre o seu corpo, ou que você tá de certa forma dentro daquele cosplay, ou que a pessoa lhe assiste só porque você fez um personagem que tem roupa curta ou que faz uma dança mais uau. Tipo, ainda sobre o Angel Dust, eu ainda não sei se eu vou usar aquele body, que ele é bem comportadinho, aquele body, porque a roupa do Angel, ela é praticamente toda aberta na frente. Então eu tô pensando em comprar outro, mas quando eu postei mesmo, pra esse seguidor eu mostrei apenas, digamos, a peça que eu pretendia usar futuramente pra fazer o cosplay dele. Mas quando eu fiz o cosplay dele no passado, era com uma blusinha rosa, que ela era um pouquinho aberta. E já chegou um cara nos comentários, no Omni, principalmente, perguntando como eu ia fazer o cosplay dele se eu tenho um peito pequeno. Ou que não achava, assim, os meus cosplays nada demais, assim, não era curto nem nada, mas que falavam do meu corpo, botavam um bocado de emojizinho que ensinava tal coisa. Então, imagine quando eu postar os mesmos vídeos que eu fiz com as danças do Angel, quando eu tiver o body, e que realmente é a roupa dele, e fazer aquelas danças. Vocês sabem, assim, que o meu sonho no evento cosplay é poder apresentar no palco com a coreografia do Angel, porque foi o que me fez gostar, ter a coragem, assim, de realmente iniciar no mundo cosplay. E eu ensaio com esse body que ele é bem jeitosinho, bem comportadinho, mas que o body mesmo que ele usa, ele mostra bastante. O desenho em si já é um pouco mal visto, mas o cosplay que ele é mais sensual, porque o personagem em si, ele é mais sensual. Ele não é muito bem tratado por homens. Por exemplo, eu conheci uma pessoa nesse evento que eu fui, eu entrei num grupo de cosplay, eu sei que a galera toda é daqui de Fortaleza, então, tipo, eu me sinto super segura conversando. E tem uma pessoa lá, que é uma garota, que ela faz cosplay há bastante tempo, muito tempo mesmo, e ela fez apenas personagens masculinos, porque não tem aquela preocupação, sabe, de mostrar decote, de botar sapato alto, de ter a maquiagem, exatamente porque as pessoas julgam muito. E também tem outra menina lá no grupinho que ela tava com certa insegurança sobre o corpo dela, porque ela emagreceu, ela engordou, e, tipo, as pessoas têm um certo preconceito sobre o cosplay ser parecido com o personagem, porque o personagem é magro. Todos os personagens, a maioria, são magros. Cosplay de pele negra, de cabelo crespo. Inclusive, muita gente veio perguntar por que o xizinho da Veg tava nesse olho aqui, sendo que o X dela é nesse olho. E eu tinha que dizer que é porque eu tenho cegueira nesse olho, enxergo parcialmente, mas se eu botasse nesse aqui, eu não ia enxergar absolutamente nada. Então eu meio que usei a minha deficiência ao meu favor. E tipo, o cosplay da Veg não tem nada assim de uau. E apareceu certos homens no meu perfil, vendo alguma coisa uau nesse cosplay, porque eu estava com coxa de fora, ou simplesmente porque eu tenho o peito pequeno. E tipo, às vezes a gente fica como vítima e a gente mesmo que se sente culpado. Mas tipo, você não precisa parar de postar foto pra evitar esses comentários. Ah, você só recebe tais comentários, você só recebe tal coisa porque você se expõe, porque você posta, porque você tá mostrando ali onde você tá, o que você tá fazendo. Então isso é um motivo pra pessoa saber tudo da sua vida. Querido, você não sabe o que eu faço da minha vida. Você tem a sua realidade, você tem a sua vida. E muitas vezes a pessoa interpreta uma coisa de um jeito que não é pra ser. Por isso eu sempre deixo claro, principalmente pra mulheres, né, que eu converso, que
maioria delas não conheço pessoalmente, mas só pela internet, são de outros estados, para elas não darem atenção para esse tipo de coisa, que eles não darem corda para comentários ou uma pessoa que fica mandando muita coisa no bate-papo, ensinando tal coisa, porque muitas vezes é só para irritar a pessoa ou para saber o que a pessoa pensa, que isso não vale a pena, não é saudável. E eu sempre deixo claro, né, às vezes parece até um pouco bem bobo, né, porque às vezes a pessoa realmente não vê dessa forma, né, muitas mulheres não veem dessa forma. Quando eu faço um personagem um pouco mais provocativo, eu sempre tento explicar que eu não tenho más intenções, geralmente eu tento saber a idade da pessoa. Tipo, se for uma pessoa que faz cosplay que é menor de idade, tem certas coisas que mesmo que eu fale assim na zoeira, ou que eu fale assim de uma forma bem natural, mas que não tenha um objetivo de expor, eu já deixo claro que eu não tenho realmente o objetivo de me expor, nem de expor outra pessoa, que tem certas coisas que nós que somos mais velhos muitas vezes levamos assim na brincadeira, ou que a gente não vê nada demais, ou que a gente tem noção do que a gente tá fazendo. E que pode ser desconfortável para uma pessoa mais nova. E eu sempre tento alertar essas pessoas mais novas de que tem pessoas mal intencionadas, que se fosse outra pessoa, né, se não fosse eu, poderia acontecer alguma coisa. Comunidades de jogos também, que tem muita gente do tipo, sempre quando tem pessoas mais novas, eu alerto elas, ou pergunto a idade delas. Porque muitas vezes o personagem que eu faço, ele é um personagem que fala besteira, é um personagem que, tipo, ele tem uma carga assim mais pesada. Então eu peço pra pessoa meio que não levar isso. E pra ela ter cuidado, porque tem pessoas que realmente vão levar pra esse lado na vida delas. E eu sei que cada pessoa interpreta as coisas do seu jeito. Tem pessoas que não veem problemas de falar de determinados temas ou de falar explicitamente. Mas assim, todas as mulheres que eu conversei virtualmente, que eu chegar a enviar alguma coisa ou falar de alguma coisa assim que poderia dar a entender de tal forma, eu justifiquei que não tinha relação com isso, então, e elas entenderam isso super bem. Mas mais quando são homens, que quando são homens assim, eu não gosto nem de, sabe, mandar uma figurinha, se você mandar, tipo, a figurinha de um personagem feliz, né, e a pessoa, tipo, já se sente convidada a falar determinadas coisas. Imagine se eu mandasse foto, mas que não seja nada demais, como todas as outras fotos que eu já mostrei, como uma pessoa que praticamente trabalha com as redes sociais, que divulga coisas, que... Enfim, eu tô sempre orientando, sempre conversando com os seguidores de uma forma assim um pouco mais profissional. Então tem coisas que são bem incômodas. Por exemplo, também tem homens que leem fanfics, mas que se o interesse da pessoa é falar apenas sobre determinado tema ou determinado jogo, determinada coisa, tudo bem. Mas tem muitas pessoas ali que são viciadas em pornografia. Muitas vezes eles só estão ali pra, digamos, tentar se satisfazer, pra tentar conseguir alguma coisa. Em nenhum momento de um RP, de alguma conversa normal, uma pessoa deve pedir alguma coisa de você ou insinuar alguma coisa que você não fez. É porque aquela pessoa não lhe conhece, então muitas vezes ela tá lhe testando. E normalmente, assim, de sites em que eu faço, digamos, a moderação, que não, tipo, não são muitos, não tem muitas pessoas lá, eu sempre oriento para as pessoas tomarem cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de pessoa. Porque tem pessoas que gostam de determinadas coisas de uma forma super moderada. Por exemplo, eu conheço uma artista, eu não lembro de onde ela é, mas ela também faz parte dos fãs de Yasmin e que ela acompanha artistas que desenham este, que, se você não sabe, é um gênero que tem histórias mais maduras e que coloca, sabe, vários personagens, principalmente vários tipos, quando é feito por fãs, de uma forma assim um pouco mais sensual. É um gênero assim mais próximo assim do extremo, mas não chega a ser o extremo que é aquele completamente explícito ou que fala somente sobre isso. Então, normalmente, quando tinha uma arte do tipo que eu achava bonita, que nós dois a gente tipo dois personagens, que quando você diz que um personagem combina com o outro e os artistas desenham eles juntinhos e em cenas fofinhas e hot, cenas um pouco mais picantes. E tem artes que são muito, muito, muito lindas. Às vezes eu mando pra ela, às vezes ela manda pra mim. A gente indica artistas porque ela também desenha, eu também desenho. E muitas vezes a gente usa aquilo como base pro nosso traço. Inclusive ela desenha muito bem. E os desenhos assim muito fofos. É claro, né? Sempre tem pessoas que vão ver isso e levar pra maldade. Da mesma forma que uma pessoa joga com um personagem um pouco mais maduro, ou que a pessoa faz cosplay de um personagem muito sexy,
ou que a pessoa faz um desenho que também são dessa natureza, ou então que é, digamos, voltado pro terror, pro gore, que é aquela coisa sangrenta, coisa macabra. Tem gente que vai admirar isso, vai achar bonito, vai achar artístico, não vai usar isso pra falar de outra pessoa, pra saber coisas indevidas. Do mesmo modo, vai ter gente que vai se aproveitar daquilo, que acha porque você desenha aquilo, porque você escreve aquilo, porque você se fantasia do personagem assim, que você joga com o personagem tal, que você faz aquelas coisas na vida real. Tem pessoas que jogam jogos violentos e que, sabe, veem isso super de boa, são pessoas maduras, são pessoas controladas. E também tem pessoas que veem jogos violentos e simplesmente por prazer que veem conteúdos gore e sangrentos, gostam de HQs pesadíssimas relacionadas a isso, porque elas não estão mentalmente bem. E muitas vezes as pessoas entram na internet e falam contra as pessoas que gostam disso no bom sentido e prejudicam essas pessoas, são pessoas autodepreciativas, pessoas que ou é o conteúdo violento ou é o conteúdo sexual, esses dois que eu defino como mais 18. Tem pessoas que não veem problema nessas coisas, sabem identificar o que é o extremo. Uma coisa é aquele terror psicológico, é uma coisa assim mais pesada, mais sombria e que pode ter o conteúdo sensível, né, ser violento, sangrento, para pessoas que não veem problema em ver aquele tipo de coisa, que são maduras para ver isso. Também tem conteúdos que são só aquela parte pesada, que não tem história de nada, que tem o intuito de ser extremamente violento para pessoas que têm uma mente doentia, do mesmo modo que o conteúdo sensual, independente dele ser explícito ou não. Tem uns que tem um traço bonito, que tem uma história assim bonita por trás, que são para pessoas que têm uma certa maturidade para, digamos, ver aquilo, compartilhar aquilo com outras pessoas que curtem os gêneros, simplesmente como um assunto sem tabu. Mas também tem pessoas que gostam daquela coisa extrema que é basicamente só pornografia, que é uma coisa assim feia, um negócio propositalmente mal desenhado, mal escrito, da forma mais crua possível, que é para alimentar as pessoas de mente doente. E tem pessoas que gostam desses extremos, pessoas que têm mentes doentias, que estão no meio ali de comunidades, de perfis de pessoas normais que só querem, sabe, entreter um pouco, ver alguma coisa que elas gostam, sem prejudicar ninguém. Muitas vezes as pessoas não expõem o que elas escrevem, né? Tem muitas escritoras de fanfics que escrevem, mas não têm coragem de publicar com medo de serem julgadas, de serem... Até porque tem coisas, assim, principalmente quando são temas mais pesados, às vezes a pessoa ainda não consegue desenvolver bem essa escrita, então no começo é bem aquela vergonha ali, sabe? De publicar. Tem pessoas que não gostam de jogar RPs com desconhecidos, porque, enfim, pessoas que optam mesmo por não fazer personagens mais sensuais, porque elas não se sentem confortáveis com aquilo, isso não tem problema nenhum. Mas as pessoas que optam por essas coisas sem maldade nenhuma, que, sabe, é artístico, elas têm maturidade para aquele tipo de coisa, elas não veem problema naquilo, e que, sabe, se deparam com pessoas ruins. Então, às vezes, a gente como cosplayer, como artista, como escritor, a gente se sente, digamos, constrangido por uma coisa que você não tem culpa. Então, se vocês viram algum comportamento do tipo, vocês denunciem. Tenham cuidado com o tipo de pessoa que vocês se deparam. E, tipo, não é por isso que vocês vão deixar de fazer o que vocês fazem, que vocês vão ter vergonha do corpo de vocês, vocês vão ter vergonha de escrever as histórias fictícias, que vocês vão deixar de jogar, de postar blogs, de gostar de determinada série por causa que tem fãs que são isso e aquilo. Porque em toda parte tem gente que usa coisas que para alguns não são nada demais, mas que são pessoas que consomem extremos e que realmente estão ali pra prejudicar alguma pessoa. Então, tipo, não decorda pra essas pessoas. Tenha cuidado, claro, com o que você posta, com o que você faz. Deixe claro isso para as outras pessoas. Mesmo que haja várias interpretações, que a pessoa não veja daquela forma, que, enfim, não tenha dor de cabeça com isso. Bom, eu vou ficando por aqui por enquanto. Ainda tem muitos temas para os outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva. E qualquer coisa, você manda mensagem na DM ou pode ser aqui pelos comentários. Se você tiver interesse em entrar lá pra comunidade de Hasbin, pelo Amino, recomendo que você tenha mais de 16 anos. Se você é cosplayer e quer trocar uma ideia, ou você quer assistir um escritor independente, se quiser pedir alguma dica, deixar sua dica, pode ficar à vontade. Vou ficando por aqui e até a próxima.